Agora vamos trabalhar aqui com alguns casos resolvidos e depois vamos propor alguns casos para vocês também trabalharem. O primeiro deles aqui, o que ele traz para a gente? Olha, o cenário é o seguinte, é uma indústria, ela tem um transformador lá de entrada de 1000 kVA, sua tensão primária, secundária aqui, e aí o que acontece? A gente só tem disponíveis aqui dois valores de fator de potência que puderam ser levantados lá nessa indústria. Um deles traz o quê? A informação do fator de potência quando a demanda é máxima. Por seu valor maior de demanda dessa empresa, dentro da sua curva de demanda ativa, foi identificado um fator de potência de 0,8. E no outro extremo, quando a demanda foi mínima, 200 kW, o fator de potência foi 0,7. Então, com essas duas informações, que no sistema ouro sazonal ainda são informações preliminares do ponto de vista de correção. Por que preliminares? Porque entre a demanda máxima e a demanda mínima, a gente pode ter uma série de combinações aí de termos de fator de potência e demanda que podem nos levar a diversos tipos de bancos de capacitores. Mas aqui, com uma referência básica, trabalhando com o valor máximo e mínimo, a gente também pode, quando a gente não tem as outras informações, fazer um estudo aqui para uma correção automática. Bom, qual que é a pretensão? Então, é fazer uma correção desse fator de potência através de um banco automático, aqui nesse caso limitado a 6 estágios, com um controlador de reativos, e aí a gente quer ajustar então o fator de potência para 0,94 indutivo mínimo, né, de forma que essa controladora nos mantenha sempre na faixa aqui do 0 a 94. Ah, mas por que poderia ser 1, poderia ser 0,92? Poderia, é uma questão tudo de relação custo-benefício também, da viabilidade técnica e econômica que a gente vai ver aí. Quanto maior o fator de potência que a gente deseja corrigir, maior a quantidade de reativos e capacitivos que a gente vai ter que colocar e chavear. Então, como mínimo é 0,92, aqui essa empresa optou pelo 0,94. Outro dado também de referência é que os módulos aqui são fixos, quer dizer, cada módulo, a empresa quer utilizar módulos de 30 kVR padronizados. Vamos ver como é que a gente pode combinar isso. Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver as informações novamente. Temos as demandas, fator de potência em cada extremo de demanda. Temos o nosso cenário, então, para onde a gente quer ir e como que é a configuração, então, dos nossos estágios. Iniciando os cálculos, então, por onde a gente inicia? Inicia calculando o banco de capacitores máximo e mínimo em função desses dois parâmetros de demanda. Ou seja, o banco de capacitores máximo seria pegando a demanda máxima que a gente tem e corrigindo, então, do qual fator de potência que ela parte. Em 900 kW, ela tem um fator de potência de 0,8. 0,8 a gente quer corrigir para 0,94. Com isso, a gente tem um delta de tangente de 0,39. Se nós voltarmos lá, vocês voltem lá, busquem, por favor, se esse valor aqui realmente confere, para a gente fazer uma correção de 0,8 para 0,94. Com esse delta de tangente 0,39, para a nossa equação, então, de multiplicar a potência ativa pelo delta de tangente, nós temos o quê? Um banco de capacitores necessário para a situação de 351 kVAr. Na potência mínima, o que a gente tem? A gente quer corrigir de 0,7 para 0,94. Então, o nosso delta de tangente é 0,66. Com isso, o nosso banco mínimo seria 200 vezes 0,66, 632. Quer dizer o quê? Nós vamos ficar variando, então, por esse cenário aqui, o nosso banco vai ficar variando de 132 kVAr até 351 kVAr, conforme a curva de carga dessa empresa. Colocando aqui agora de forma unifilar, ó, o que a gente tem aqui? O transformador, o quadro geral, então a correção vai se dar onde? Com um banco de capacitores direto na entrada de baixa tensão, dentro daquelas possibilidades de combinações que a gente citou anteriormente. Aqui a gente tem as cargas alimentadas, e aqui nós vamos ligar o nosso banco de capacitores diretamente nesse painel aqui, e o controle automático, então, que vai ficar medindo tensão e corrente, e vai ficar fechando, chaveando aqui os vários estágios. No caso aqui, ó, só tem o primeiro deles representado com seus componentes, mas os outros aqui são espelhos, por quê?
porque a gente escolheu, então, módulos somente de 30 kVR. Tá, mas como é que a gente chega nessa configuração aqui, então? Quais são os elementos? Vamos olhar para o banco aqui. Qual é o banco máximo? Quanto que nós devemos ter no máximo de potência capacitiva? 351. Só que trabalhando com módulos de 30, para a gente chegar a atender, o valor mais próximo que a gente chega aqui é 360. Né? Mas 360 kVR, se a gente dividir por 30, a gente teria o que então? 12 módulos de 30. Mas como a controladora só tem 6 estágios, então quer dizer o quê? Que cada estágio vai ter que chavear 2 módulos. Porque aí 2 módulos de 30, nós teremos 60 por estágio, 60 vezes 60, 360. Ah, mas por que não são 12, então, estágios, 12 estágios, e aí a gente chavia de 30 em 30? A gente não teria uma possibilidade maior, uma análise combinatória maior para chaveamento? Sim, poderíamos. E na prática muitas vezes acontece isso. Mas aí entra a relação de novo, custo-benefício. Nesse sistema se optou em limitar o tamanho aqui de chaveamento, só com 6 estágios, e combinando os módulos aqui, já que a gente está limitado em módulos de 30, para esse caso, normalmente sistemas trifásicos a gente consegue em módulo até de 50, e ficamos então com o seguinte cenário, a gente vai chavear módulos de 60. Cada vez que a gente precisar, a gente vai chavear módulos de 60 kVR. Outra questão importante também, né, em situações práticas, é que esses módulos normalmente não são iguais. Qual que é a diferença de colocar módulos? A principal diferença da gente trabalhar com uma diversidade de módulos é a possibilidade da análise combinatória, ou seja, da combinação entre os vários módulos para atingir de forma mais refinada, ou seja, de forma mais precisa, qual é o fator de potência desejado. Então, esse é o banco. Aqui nós temos o contrator dele, aqui nós temos os fusíveis que protegem, então, os elementos aqui, os capacitores, aqui um interruptor geral, uma chave seccionadora, aqui também uma chave seccionadora, com fusíveis aqui de proteção geral de todo esse circuito aqui até aqui. Ok, agora vamos aos dimensionamentos. Por onde a gente vai começar? A gente começou e começa a trabalhar por aqui. Qual é a corrente nominal de um módulo? De um módulo nosso de capacitores de 30 kVR. 39,4. Da onde sai esse valor? Potência nominal do banco, do módulo, 30 kVR, raiz de 3, a sua tensão nominal. Tensão nominal entre fases, 440. Ok. Aí o nosso fusível F1 aqui, ó, que está protegendo ele. O que vai acontecer? Pelo nosso dimensionamento de fusíveis, 1,65 vezes essa corrente nominal, 65. O próximo fusível, se a gente consultar uma tabela de fusíveis, 80. O contator aqui, ó, em cima, K2, né, que seria do segundo módulo, mas é igual K1, K3, enfim. O contator aqui, 2 vezes 30. O que nós temos, então? Um contator que tem que ter a capacidade de chavear quanto? 60 kVR. Essa é a nossa especificação. Um contator AC6B, cuja potência do capacitor deve atender 60 kVR em 440 volts. Quero ver um modelo, um tipo. Aí a gente pode pegar esses dados aqui, por exemplo. Nós estamos aqui em que faixa? 440 volts. Nós queremos chavear 60 kVR. Então seria esse CWM65 aqui, com 65 kVR, desculpa aqui em cima, né? 60 kVR para 440 volts. Seguindo, já passamos pelo contator, agora vamos para o fusível geral, esse elemento aqui, ó. Fusível geral da instalação. Ele vai atender toda a potência, 360 kVR, raiz de 3, tensão nominal, 473 amperes, 1,65, 779, fusível mais próximo, um NH de 800 amperes. O interruptor geral, a chave seccionadora, deve atender no mínimo, ter capacidade de 800 amperes para suportar esse
fusível de 800. Com relação aos condutores, aqui algumas premissas. Como é que vai ser instalado então o circuito que vai ligar o quadro geral até esse quadro do banco de capacitores? Ele vai ser em conduto fechado não embutido, foi uma pré-definição, né? Isso foi informado. Então a categoria dele é B2, a temperatura ambiente é 30 graus. É um conduto exclusivo, então, para levar os cabos que vão desde o quadro geral até a correção lá, o banco de capacitores. Com isso, ele não tem um fator de correção de temperatura, é 1, mas se a gente olhar aqui na corrente nominal para dimensionamento dos condutores, 1,5 vezes 473, 709 amperes, e a gente for buscar lá em condutores, a gente não vai conseguir com um condutor por fase. Então foi considerado aqui 2 condutores por fase para a gente fazer essa alimentação. Com esses 2 condutores por fase em conduto fechado, o nosso fator de agrupamento, então, de circuitos passou a 0,8. Fazendo a correção, olha só, aqui a gente tem a correção da questão de alimentar capacitores, e é aqui dos condutores, da forma de instalação. Então, 709 dividido por 0,8, nossa corrente corrigida, 887, dividindo por 2, porque a gente quer 2 condutores por fase, 444 amperes. Aí, buscando lá na nossa tabela, na NBR, qual condutor que consegue conduzir esse valor de corrente, a gente chega a um cabo de 300 milímetros quadrados. Em EPR, na categoria B2, ele tem a capacidade de 465 amperes, atendendo então os 444 para cada fase. Fechando o dimensionamento, então vão ser 3 condutores, sistema trifásico, 2 condutores por fase, e mais o condutor de aterramento aqui pegando pela metade da seção dos condutores fase, o terra seria de 300 milímetros quadrados. Então, com isso, a gente fez a parte dos componentes, fez a parte dos cabos e também entrou dentro aqui da parte da controladora, dimensionando os componentes aqui de alimentação. Muitas vezes, e na maioria das vezes, depende do lado que a gente está, né? Se a gente for um cliente da instalação, a gente vai solicitar esse dimensionamento aqui no interior da controladora e do banco automático para um fornecedor desse banco de capacitores. A gente vai passar as premissas e ele vai fazer o dimensionamento e apresentar seus cálculos. Então, nós somos cliente, alguém que está fornecendo um banco. Mas nós podemos ser o fornecedor, a gente pode estar lá, por exemplo, trabalhando dentro de uma empresa que faz a montagem desse banco aqui de capacitores. Então, de uma forma ou de outra, é importante a gente conhecer as formas aqui de dimensionamento. Agora, vamos aqui falar sobre a proposição de alguns estudos, de alguns exercícios para vocês resolverem. O primeiro deles é uma carga única. Então, nós temos um motor, tem essas características aqui, 15 CV, tensão nominal, fator de potência, um rendimento, rotação, porque como é um motor dedicado, nós vamos fazer a correção dedicada de um banco de capacitores para ele, de um banco em derivação, então a gente precisa saber lá a questão do limite máximo de reativos que a gente pode pôr nesse motor. E aí a gente quer corrigir o seu fator de potência para 0,95. Para isso, nós vamos dimensionar então o capacitor para ser instalado junto ao motor e atender esse fator de potência de 0,95. E vamos fazer por 2 caminhos. Resolver pelo método analítico, cálculos, as equações, e também o método tabular para a gente conferir as duas situações. O exemplo 2, o exercício 2, aí já é um painel que a gente vai fazer a correção por um grupo de cargas. Então aqui era uma carga dedicada, aqui nós vamos corrigir um grupo de cargas. E esse grupo de cargas é composto pelo quê? Ele tem um banco de resistência ligado que esse painel alimenta, tem 2 motores de 10 CV, 380 volts, fator de potência e rendimento, e tem 10 kVA de iluminação com fator de potência 0,94. E a intenção é colocar um banco de capacitores, então, para corrigir o fator de potência desse painel para unitário. Então, nós queremos fazer a correção com fator de potência igual a 1. Sair da forma, como é que a gente começa a trabalhar com um caso assim, quando a gente tem um grupo de cargas? Sempre construindo o quê? Um quadro de cargas dessa instalação, desse quadro, no caso. Como assim construindo o quadro de cargas?
nós precisamos identificar, primeiro, quem é a potência ativa e reativa de cada elemento, ou qual é a parcela de potência ativa e reativa de cada elemento, para a gente poder calcular aqui embaixo a somatória de potência ativa, somatória de potência reativa, e aí calcular qual o fator de potência hoje da instalação. O que a gente não pode é sair somando, aqui é fator de potência 1, aqui é fator de potência 0,87, a iluminação é 0,94, então vamos somar todas as potências aparentes e aí calcular a correção do fator de potência. Não dá, né, pessoal? A única condição que a gente pode somar, lembra, somar potências aparentes, é quando a gente tem o mesmo fator de potência. Com potências de fator de potência diferentes, a gente precisa do quê? A gente precisa, é uma soma vetorial, então a gente precisa fazer a soma escalar da potência ativa, a soma escalar da potência reativa, e aí sim calcular a soma aqui, a relação entre o somatório da potência ativa pela raiz da soma vetorial da ativa mais a reativa, e aí sim a gente encontra o fator de potência da instalação, e aí sim a gente faz a correção através do quê? Da somatória da potência ativa vezes o delta de tangente, ou a diferença das tangentes do fator de potência da instalação para qual fator de potência desejado. Desejado é unitário, fator de potência igual a 1. Terceiro caso, qual que é o terceiro caso? Então a gente já passou pela correção de uma carga pontual, passamos por um grupo de cargas, porém correção de forma fixa. Agora a gente vai para uma instalação geral, né, na baixa tensão, porém nós vamos trabalhar com banco automático. Vamos lá. Aí a gente tem as informações básicas, ó, transformador de 500 kVA, primário 3.800, secundário 380, 220, quer dizer, tensão de fase 380, tensão nominal, né? E temos uma tabela que mostra um recorte, olha só que dado importante aqui, recorte das medições horárias de demanda ativa e reativa dessa instalação durante 24 horas. Antes de mostrar a tabela, o que a gente quer dizer com isso? Esse consumidor é o consumidor ouro sazonal, onde ele tem então as informações, ele é tarifado de hora em hora em relação então ao seu consumo de energia ativa, reativa e das suas demandas. E esse recorte aqui de 24 horas, ele nos mostra, agora descendo aqui, ó, como é que ficou o perfil de carga desse consumidor então, em cada hora. Então aqui, uma hora, quer dizer o quê? Da meia-noite até 1 da manhã, 2 é da 1 até as 2, e assim de hora em hora até fechar lá 0 horas, fechar um dia. Então aqui a gente tem ilustração apenas de um dia. Mas será que todos os dias são exatamente iguais? Normalmente não, né? Por mais que um sistema, no caso industrial, tenha lá seu perfil de carga distribuído muito similarmente ao longo dos períodos de produção, mas a gente pode ter variações. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um cálculo desse aqui, a gente trabalha com um recorte, na verdade, maior, integralizando períodos aí, lembrando, né, que a concessionária nos dá até 3 meses para a gente montar esse perfil e esse estudo aqui. Ou depois disso, se a gente tiver, então, identificado um baixo fator de potência. Mas aqui, como exercício, né, como trabalho para a gente identificar a metodologia, nós vamos trabalhar aqui com um período de 24 horas. Pois bem, e as premissas aí? A partir dessas informações, nós vamos dimensionar um banco automático de capacitores para fazer a correção, olha só, com 8 estágios aqui, nós temos disponibilidade de 8 estágios, e também temos a possibilidade de utilizar módulos trifásicos de capacitores que variam de 5, 10, 15, 25 e 40 kVA. Esses são os valores disponíveis que nós vamos poder trabalhar para combinar esses estágios aí. E a gente quer fazer um ajuste do fator de potência, então, para 0,96 indutivo. E a partir, então, do dimensionamento desse banco aqui automático, nós vamos dimensionar os cabos que vão, então, desde o painel geral até esse quadro automático, e também vamos dimensionar os componentes de comando e proteção de cada um desses estágios
que vão alimentar, então, os módulos de capacitores, como no exemplo que a gente viu resolvido lá, né? E aqui uma informação, só que os cabos entre o QDG e o banco de capacitores serão instalados em uma calha exclusiva, uma eletrocalha exclusiva para essa finalidade. Considere também, então, que se a gente tiver necessidade de fator de agrupamento, é só entre os cabos que, porventura, se passar a seção de um condutor por fase, e o fator de correção de temperatura igual a 1. Pois bem, vamos analisar agora cada extrato desse, cada horário desse aqui que a gente quer trabalhar. Vejam, o que a gente procura? A gente procura calcular um banco de capacitores que vai atender, então, a nossa solicitação de manter o fator de potência em 0,96. Mas nós vamos trabalhar com a análise, então, em cada hora. Então, os passos, quais são os passos? Primeiro, a gente vai calcular o fator de potência para todos os horários, nessa coluna aqui, ó. Então, a primeira dica, né, pessoal, é pegar esses valores, transpor para um Excel, e lá vocês montarem as equações aqui de cálculo do fator de potência atual e do banco necessário, porque aí montando para um horário é só expandir e estender a mesma metodologia para os demais, para não ficar de forma manual fazendo isso. Bom, então nós vamos calcular o fator de potência para todos os horários. No primeiro horário aqui, qual vai ser o fator de potência nosso? Vai ser a relação entre a potência desse horário, a potência ativa desse horário, dividido pelo quê? Pela potência aparente, que tem que ser calculada aqui, pela soma vetorial desses 5,51 ao quadrado, mais 14,36 ao quadrado, raiz quadrada. Então, nós calculamos o quê? O fator de potência neste horário, da 0 a 1 da manhã. E aí, nós vamos calcular qual é o banco necessário, que é BC, para corrigir esse fator de potência encontrado para 0,96. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a nossa já conhecida lá, voltando aqui, ó, a nossa equação de método analítico ou método tabular. Ou seja, nós vamos ter a potência ativa daquele horário e o delta de tangente, a diferença entre da onde a gente está, do fator de potência original, para o fator de potência desejado. E assim a gente calcula, então, qual é a potência do banco necessária naquele horário. Com isso, nós fazemos para todos os horários aqui qual é a potência do banco necessário para os demais horários. Então, calculado todos os fatores de potência em todos os horários, nós vamos calcular o QDC aqui também para cada horário. E aí nós vamos escolher o quê? Por que o maior e o menor QDC? De novo, porque nós precisamos conhecer qual é o mínimo de reativos que a gente precisa chavear na instalação e qual é o máximo de reativos que a gente precisa chavear. Então, o mínimo QDC é encontrado aqui e o máximo QDC a gente filtra esses dois valores, os kVAR mínimo e kVAR máximo. Etapa seguinte, vamos distribuir, então, 8 estágios, que são as potências dos capacitores, entre o menor e o maior QDC. E aqui um dado importante, né? Uma premissa importante, deixar 15% de reserva. Como assim? Por exemplo, se encontramos o maior QDC aqui, 200 kVAR, nós vamos jogar ainda 15% de reserva, ou seja, 230 kVAR, como sendo o valor máximo do banco máximo para a gente fazer o dimensionamento. Por que disso? Exatamente por essa questão do perfil de cargas, que ela pode variar, e também as próprias cargas, né? Nós podemos aumentar, colocar mais cargas no sistema. Então, normalmente a gente dimensiona aí os sistemas com essa reserva mínima. E aí, com isso, nós montamos. Mas como é que eu vou saber? As análises vão ser diferentes, eu posso combinar bancos diferentes, eu posso chegar aqui a situações diferentes em função dessas combinações aqui. Cada um pode chegar a um valor de banco diferente. É verdade, pode chegar. E aí nós vamos analisar exatamente, fazer depois a discussão, em cima de cada um, como cada um conseguiu chegar, então, na sua combinação. É evidente que para sistemas de dimensionamento, onde a gente vai fazer isso para um sistema real, a gente vai trabalhar com algoritmos, né? Algoritmos de análise combinatória, softwares que vão fazer a melhor distribuição possível. A melhor distribuição possível, ela se enquadra de que forma, qual a linha de raciocínio?
é a gente possibilitar a melhor forma de combinar esses valores aqui, ou seja, a gente tem as maiores opções possíveis de combinações entre uma associação de determinados estágios com outras. Ou seja, a gente tem de forma mais filtrada, então, de forma mais fina, os valores de ajuste de fator de potência. Mas aqui a gente vai fazer isso de forma empírica, né? Vocês vão fazer isso baseando-se, então, no valor mínimo e máximo para cada situação. Outra proposição é, usando esses mesmos dados, então esse último exercício aqui, a gente vai seguir com os mesmos dados, só que a gente vai mudar um pouquinho o cenário. A gente quer a correção para fator de potência igual a 1. Então mudamos aqui, ó. Não queremos mais corrigir para 0,96, queremos corrigir para 1, fator de potência unitário. E aí depois a gente tem que comparar. Aí vamos fazer a comparação. Quais são as grandes mudanças, ou quais são os grandes impactos que nós teríamos se a gente atendesse aqui, 0,96 com esse cenário, ou fizesse aqui para a correção unitária. Qual seria o grande impacto em termos de dimensionamento que nós teríamos, quais seriam os ganhos, vantagens e desvantagens. E com isso, então, depois a gente discute os resultados desses exercícios.